Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 33 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Alegre-se, seja feliz. A vida centrada em Deus garante alegria e felicidade eternamente. A jornada terrena é muito breve. Nesse mundo de vaidade, a sedução por prazer, por poder, por posição e por riquezas é forte. Contudo, viver de costas para Deus é um erro de uma magnitude impossível de ser calculada. Quando chegar o último dia e aqueles que têm desprezado a Deus, que têm desprezado a Jesus, virem passar diante dos seus olhos o filme de suas vidas, a dor que experimentarão será muito grande. Ali não haverá mais lugar para arrependimento. Mas hoje há espaço para arrependimento. A porta da graça ainda está aberta. O dia do arrependimento, o dia da conversão, o dia do encontro de salvação com Jesus Cristo é hoje. Vamos para o vídeo da mensagem. Alegre-se, seja feliz. Leamos Eclesiastes capítulo 11, do versículo 9 ao capítulo 12, versículo 1. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. O texto que lemos em Eclesiastes instruiu: alegre-se, seja feliz, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Obviamente, o contexto deixa claro, isso não trata de licença para errar livremente. O que quer dizer isso, então? É muito simples. Uma vez que o texto trata de coração e divisão, o que está em pauta é a questão mais importante que há. Qual é a questão? A questão mais importante é: o que é o tesouro para nós? O tesouro para qualquer pessoa é aquilo que exerce sobre ela irresistível poder de atração. Aquilo que é o mais valioso para a sua vida. Aquilo que definitivamente a apraz. Aquilo pelo que o seu coração foi conquistado. Aquilo pelo que uma pessoa se dispõe a dar tudo, a pagar qualquer preço para possuir. O tesouro na vida de uma pessoa é o seu norte. Diz Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se Jesus não for o tesouro, se o coração de uma pessoa não for totalmente de Jesus, não tarda, chegarão os anos em que ela dirá, não tenho satisfação neles. A vida humana não é para ser desperdiçada dentro da nuvem da inconsequência, vivendo sem uma direção. A vida humana não é para satisfação dos próprios desejos, carregados de egoísmo e de pecado, como pensam algumas pessoas. A vida humana não é para ser simplesmente comer, beber, vestir, habitar, ter prazer físico e buscar ter sucesso nesse mundo. Em outras palavras, a vida humana não é simplesmente para fazermos o que quisermos fazer e darmos vazão a alguns impulsos egoístas e carnais. Diz o texto áureo: saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Versículo 9. Em outras palavras, não existem caminhos de impunidade. Portanto, observe os seus caminhos, seja criterioso em suas escolhas, veja o que está fazendo com a sua vida, pois haverá prestação de contas. Nas palavras do Novo Testamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Todos receberemos a paga adequada.
receberemos a justa recompensa do céu. E isso, para aquelas pessoas que ainda não tiveram os seus pecados tirados por Jesus Cristo, é um problema sério. Portanto, desde a mocidade, por toda a jornada terrena, lembremos-nos do nosso Criador e façamos boas escolhas, pois o tempo simplesmente passa, testando o valor das nossas escolhas. Quanto ao versículo 10, quando a Bíblia diz: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, fica claro que nós devemos exercer domínio sobre os nossos sentimentos, devemos exercer domínio sobre a nossa vontade e também sobre as demandas do nosso corpo. Ansiedade denota quebra de confiança em Deus ou inexistência da mesma, além de insatisfação e um certo desejo por circunstâncias diferentes. Em Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 6, a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O resultado de seguir esse conselho está descrito no versículo seguinte, no versículo de número 7. A Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Todos os dias, pela manhã e à noite, reserve um tempo para se devocionar. Reserve um tempo para orar e meditar na palavra de Jesus, com concentração, e você desfrutará de grande paz. E que dizer do sofrimento do corpo? Viver pelo corpo significa morte. Diz Romanos capítulo 8, versículo 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. A carne é um dos 3 poderes opressores relacionados em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Em Colossenses 3,5, a Bíblia diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E em 1 de Coríntios 9, 27, Paulo disse: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E quando a Bíblia diz, Eclesiastes 12, 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Isso trata de nós centrarmos a nossa vida em Deus o mais precocemente que for possível. Essa centralidade em Deus se expressa por meio da nossa vida de oração, se expressa por meio do nosso compromisso com a palavra de Deus, meditar, praticar e transmitir. E, é claro, se expressa por meio do nosso testemunho no campo. Que a palavra de Deus se torne a nossa natureza, que a palavra de Deus molde quem nós somos. Lembrar do Criador nos dias da juventude tem a ver com sermos sábios, segundo o céu, e tomarmos o mais precocemente possível responsabilidade com o nosso futuro. Zelarmos daquilo que deve ser o nosso maior interesse, que é o relacionamento correto com Deus, nosso Criador. O resultado de desprezar a Deus, de ignorar a Deus e não tomar seriamente responsabilidade com o futuro, são pessoas simplesmente subsistindo envolvidas na nuvem da inconsequência, vivendo fora do Evangelho, sem perspectivas válidas em relação à eternidade, dentro de um estilo de vida espiritualmente irrelevante, meramente mundano, presas por coisas que são passageiras, buscando alegria e felicidade aqui e ali, alegria e felicidade transitórias, sem jamais ponderar seriamente as grandes questões da vida, sem ponderar que as escolhas que fazemos e as decisões tomadas hoje são
irremediavelmente sucedidas pela correspondente colheita no amanhã. Mesmo se nos encontrarmos numa situação ruim, o nosso futuro, consoante as nossas escolhas, pode mudar. Pergunto, qual é a chave para a jornada bem-aventurada e relevante? A chave é desfrutarmos Emmanuel todos os dias e termos o enchimento e a direção do Espírito Santo. Em outras palavras, a chave para experimentarmos grandes mudanças em nossas vidas é darmos culto. O culto deve ser o centro da nossa vida. O sucesso no culto é o verdadeiro sucesso na vida. Que você tome posse da aliança e viva com a consciência de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está junto com você, cultuando ao Eterno e dando glórias a Deus em todas as coisas. Uma vida, desde a mocidade à maturidade, autocentrada e limitada por uma perspectiva meramente terrena, sempre de costas para Deus, esse é o filme de uma vida desperdiçada. Se a nossa alegria e felicidade dependerem de circunstâncias que nos sejam favoráveis, será impossível ser continuamente alegre e feliz nesse mundo. Se a nossa alegria e a nossa felicidade dependerem de continuamente darmos vazão às nossas paixões, darmos vazão aos nossos apetites e a ambições, passear, comer, beber, namorar, comprar, folgar e outras coisas, que será de nós na velhice, quando descobrirmos que a incandescência da carne e o fulgor da juventude ficaram para trás e não voltam mais? Se a nossa alegria e felicidade dependerem do nosso trabalho e das nossas realizações, que vai ser de nós quando chegarem os dias da aposentadoria, quando os nossos braços tenderem a ficar cruzados? Se a nossa alegria e felicidade dependerem das conquistas materiais e das posses, que será de nós que se de algum modo os bens que pensamos serem nossos nos forem tirados? Contudo, se nós encontrarmos graça para alinharmos a nossa vida com o plano de Deus, centrarmos a nossa vida em Cristo e seguirmos a Deus, seremos felizes eternamente. Deus nos ama e Deus conhece o nosso coração. Nós é que não conhecemos o nosso coração, mas pensamos que conhecemos. Às vezes, Deus permite que circunstâncias complicadas sobrevenham ao seu povo. Calor intenso ao longo do dia, o frio à noite, a aridez do deserto, provações e até escassez de pão e de água. Não que o Senhor esteja procurando tornar a nossa vida impossível, mas para expor e corrigir eventuais desvios que existam em nosso coração, para que o nosso coração seja totalmente dele. Conclusão: verdadeira alegria e felicidade advém da vida centrada em Deus, lembrando do Criador e se devocionando a cada passo do caminho, até o fim. Ame a palavra do Senhor. Oremos. Pai, que por toda a jornada da terra ao céu, o Senhor seja o centro e a finalidade da minha vida e das minhas ações, e que o Senhor receba a máxima medida de glória que for possível receber por meio de minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pelo apoio que você tem dado a esse canal. Agradecemos por suas orações e por essa atitude tão preciosa de nos acompanhar e também compartilhar os vídeos que temos publicado com outras pessoas. Muito obrigado de coração. É maravilhoso saber que a mensagem que temos proclamado, que é o Evangelho de Deus acerca de seu Filho, segue alcançando cada vez mais pessoas. A Deus toda a glória. O tema do próximo vídeo é: Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Obrigado por assistir. Deus continue te abençoando. Graça abundante.